Ok, meus queridos, vamos para a nossa tarefa semanal. Na verdade, esses adesivos dentinários, eles têm, a gente tinha reservado 2 aulas para falar sobre isso. É um assunto um pouco mais extenso, eu diria, um pouco mais pesado. Tem bastante teoria em cima desse assunto. Eu vou tentar, assim, ser mais leve possível para a gente poder, enfim, ter um pouco mais de compreensão e não ser um assunto assim tão enfadonho, tão cansativo. Os adesivos dentários, como eu coloquei aqui, na verdade existem há alguns anos já na odontologia e foi provavelmente uma das maiores evoluções, eu diria, dentro da odontologia restauradora, porque então a gente criou, né, um mecanismo líquido, né, que pudesse penetrar no esmalte, na dentina e reter esse, essa restauração em posição. Não é tão simples como a gente pode imaginar e é sobre isso que a gente vai falar agora. A primeira coisa que a gente precisa compreender e se perguntar é exatamente isto. Existe alguma diferença entre adesão no esmalte e na dentina? Será que isso é distinto? Como será que foi a evolução desses materiais em relação à dentina e ao esmalte? Sim, existe uma diferença muito grande entre o esmalte e a dentina. A primeira, então, parte desse assunto se dirige ao esmalte, né? Adesão ao esmalte, que é o início, né, desse assunto, onde a gente então tem algumas descobertas importantes lá por 1955. Já vamos ver isso. Antes disso, eu gostaria de mostrar para vocês esse videozinho, que na verdade é sobre o esmalte, é sobre ele vai fazendo um aumento e eu fiz uma tradução escrita aqui para que a gente possa. Eye, this is just a tooth, a wisdom tooth that belonged to a 20-year-old man. The exterior of the tooth is covered and protected by enamel, the hardest tissue in the human body. Although it's capable of resisting the shocks of chewing, enamel can be penetrated by tiny particles such as bacteria. If enough bacteria enter the tooth, it starts to decay and form a cavity. The enamel surface appears increasingly marked and uneven as we move closer. Two different types of fissures can be seen. Some are little holes, others are cracks parallel to each other and running diagonally across the screen. These fissures reflect the composition of enamel. It's made up of a mass of tiny elements called prisms, all packed together and leaning obliquely. At a higher magnification, it's clear that this scenario is repeated. Tiny, rough-shaped rods, all pointing in the same direction. They're called crystals of apatite. The same crystals are found in bone, as well as in dentine and dental cement, which are parts of the interior of the tooth. Apatite crystals make up only 96% of enamel. The remainder, invisible here, consists of water and tiny proteins that cover and join together the crystals. Enamel is formed by special cells during the growth of the teeth. It's only made once. If it becomes worn, the body cannot replace it. Closer still, and the apatite crystals appear as fine layers stacked up on each other.
We've now reached maximum magnification. Finally, we can see the atomic structure of an apatite crystal. It's a mineral made up of ions of phosphate and calcium, grouped together to form a well-ordered framework. Beyond this, nothing more is visible, for the moment. Muito bem. Então, isso mostra, enfim, o que a gente sabe já sobre o esmalte. E talvez o resumo e o mais importante é que essa estrutura cristalina que existe no esmalte, tá, é diferente da dentina, embora a gente ainda tenha, né, cristais de hidroxiapatita na dentina e no osso, a gente tem uma diferença em quantidade de tecido mineralizado que a gente em seguida vai ver também sobre essas questões. Portanto, quando a gente cortar o esmalte, né, e eu trouxe isso também para chamar a atenção, né, de que é um tecido realmente nobre, que a gente, depois que desgasta esse tecido, nós temos pouca chance de refazê-lo com as mesmas características e com a mesma qualidade. Então, muito cuidado quando a gente for fazer qualquer tipo de preparo. Mesmo que a gente tenha os adesivos, a gente ainda não consegue fazer uma restauração, enfim, que se aproxime, talvez, até do tecido dentário do esmalte. Portanto, esses cuidados, essa delicadeza que a gente tem que ter, ela melhora bastante quando a gente faz, quando se trabalha com microscópio clínico. Tá? Eu tenho trabalhado com microscópio já há praticamente mais de 20 anos, fazendo algumas coisas, não todas, né, dos passos clínicos das restaurações, mas a maioria, quando se fala em acabamento, enfim, adaptação, essas coisas todas, refinamento de preparo, né, a gente faz com microscópio eletrônico. Ele tem uma série de vantagens, além dessa, que é a principal, de posicionamento, enfim, ergonomia, são coisas que iluminação, né, são detalhes que vão nos melhorar significativamente nosso procedimento. Então, é uma coisa para vocês também prestarem atenção. A gente até tinha um curso aí de microscopia clínica demonstrativo, enfim, um hands-on, né, que a ADF Vasconcelos, que é a empresa mais importante de microscópios aqui no Brasil, facilita. E a gente ia fazer isso aí agora em maio, acho que era, e acabou, evidentemente, pelo problema da pandemia, foi para o segundo semestre, pelo menos, né? Não se sabe quando é que a gente vai poder retomar tudo aí. Mas é um momento interessante que a gente consegue, eu sempre associo e coloco assim como uma coisa que semelhante ao uso do espelho, né? Tem algumas situações que a gente tem que usar o espelho, se a gente não tiver esse treinamento, a gente não consegue fazer. O microscópio é o mesmo processo de aprendizado, né, vamos dizer assim, a mesma habilidade que a gente desenvolve. Então é legal a gente poder ver isso, né, sentar no microscópio, enxergar e, enfim, manipular esse equipamento. Provavelmente no segundo semestre vai estar anunciado isso aí. Então, o esmalte, como a gente viu, né, ele tem esse aspecto que a gente já está cansado de enxergar nas fotografias, microscópio eletrônico, né, onde a gente vê a disposição. Aqui, se a gente vê abaixo da linha vermelha, nós temos a colocação dos prismas ao comprido. Né? Eles vão ser, se a gente for condicionar essa superfície, a gente tem um padrão de condicionamento e, evidentemente,
um resultado em termos de retenção distinto de quando a gente tem acima da linha vermelha, a gente tem a cabeça do prisma, né? Onde a gente consegue fazer então um padrão de irregularidade mais, digamos assim, favorável na retenção dos adesivos. Então o esmalte é esse material que tem uma característica de ser altamente mineralizado. Aqui a gente pode dizer, tem duas maneiras de a gente quantificar, né, a porcentagem de matéria orgânica do esmalte. Por peso a gente tem em torno de 95 a 98. Isso vai variar, evidentemente, cada esmalte, mesmo no mesmo dente, a gente tem áreas mais e menos mineralizadas. E se a gente fosse falar por volume, né, a gente teria de 90 a 92%. Então, esses números traduzem a quantidade, né, de matéria orgânica, quase que um cristal, um vidro, assim, para a gente conseguir imaginar, né, o esmalte é um vidro. Tem uma dureza semelhante, tem uma estrutura cristalina, e que isso vai facilitar a nossa adesão ao esmalte. Nós temos, então, como características, né, e assim, em termos de energia de superfície, o quanto esse material favorece a união. Tá? No esmalte a gente tem alto ponto de fusão, isso é muito importante, tem alta dureza, alta força intermolecular, né, uma estrutura extremamente amarrada, sólida, tá? E uma estrutura cristalina. Isso vai fazer com que a gente tenha um comportamento em relação à adesão e que a gente daí tem que se perguntar, né, como é que surgiu esse condicionamento do esmalte, como é que quem descobriu isso, qual foi o motivo, né, de se descobrir isso. Na verdade, a gente andava atrás já de um cimento, enfim, de alguma substância que a gente conseguisse colocar no dente e fizesse digamos assim, essa colagem, né, essa adesão desses materiais restauradores ao dente. Né? Então, quem descobriu isso é uma pessoa extremamente importante, porque modificou a odontologia restauradora, e este cidadão é de Nova York, de Rochester, né, no estado de Nova York. Em 1955, ele fez essa descoberta. Na verdade, esses estudos começaram em 1951, tem alguns primeiros trabalhos incipientes. Tá? Esse artigo a gente encontra provavelmente na internet, nessas bibliotecas eletrônicas, aí, PubMed, que eu uso mais. Certamente a gente vai encontrar esse estudo. Na verdade, é o estudo precursor, é quando a gente considera o início da odontologia adesiva na história da odonto. Tá? Então, isso é extremamente importante. O que, na verdade, como é que ele começou com essa história? Né? Ele andava no porto lá, enfim, pensando, olhando para os navios e viu que antes deles pintarem o barco, né, eles usavam um ácido para tratar essa superfície e depois um primer, que era uma substância que favorecia, né, a penetração da tinta nesse casco desse navio, dadas as dificuldades, né, que existem e, digamos assim, a agressividade da água do mar, né, nos cascos, para que então essa pintura durasse o máximo possível e mantinha então o casco protegido. E aí ele teve essa mesma ideia, na verdade, ele fez esse condicionamento ácido no esmalte, né? Aplicou o ácido fosfórico, comparou com outros ácidos, ácido oxálico, enfim, testou vários tipos de ácido. Tá? O ácido fosfórico aqui era ainda 85%, e aí testava, né, num equipamento depois de algum tempo dentro de meio aquoso, né? Ele fazia então os testes e via quando esse material descolava. Nesse momento ainda era a resina acrílica, né? Nós não tínhamos ainda a resina composta, que foi
mais tarde, na década seguinte, 1960, por Bauer, que foi quem desenvolveu essas resinas epóxicas e as resinas compostas, enfim, com carga, essas coisas todas. Então, a primeira descoberta foi o condicionamento, o adesivo veio antes da própria resina composta. E aí começaram todo tipo de especulação, que tipo de ácido, quanto tempo, enfim, testes e mais testes para a gente definir o que exatamente a gente conseguia, né, com esse condicionamento ácido. Então, dentro ainda dos adesivos de esmalte, né, esses condicionadores de esmalte que foram testados, o mecanismo de ação deles, né, a alteração dessa superfície do esmalte, que promove então um imbricamento micromecânico. Né, aquelas fotos que a gente vê do esmalte ali todo rugoso, enfim, aquilo ali é microscópico. Né? Então a gente tem uma retenção micromecânica, ou seja, existe um imbricamento, uma penetração desse adesivo naquelas entrâncias e aquilo ali, enfim, é o que trava, né, o que une esse material ao esmalte. Os ácidos fortes são geralmente usados, são ácidos que têm um pH abaixo de 1, até 2, né, dependendo da concentração, eles ficam abaixo de 2. E junto também os condicionadores de esmalte, os ácidos, né, começaram a ser usados na dentina também. Então, alguns sistemas eles fazem uso do mesmo condicionador de esmalte, que é um ácido para dentina, certo? Então essa foi a grande descoberta em 1955 que o Bonacore fez. Aqui só para a gente entender, né, o ácido forte é um ácido que tem aí um pH, se a gente for ver ali ácido cítrico, né, o limão é 2, pH 2, depois a gente tem o ácido sulfúrico da bateria do carro, o ácido clorídrico e o ácido fosfórico, que é o nosso ácido de preferência para aplicação no esmalte dentário. Tá aí, são os condicionadores, os exemplos, né? A gente usou sempre o ácido fosfórico, em alguns momentos o ácido cítrico, até porque esses ácidos oxálico e nítrico, eles são ácidos fracos, e, enfim, esses ácidos foram testados no sentido de proteger a dentina, porque a gente, a partir do momento que a gente viu que existia uma diferença brutal em termos de histologia dos dois tecidos e que a polpa era digamos assim, o acesso, a dentina era o acesso para a polpa, né? Existia toda uma questão de permeabilidade e tal, se começou a testar alguns ácidos mais fracos para a gente fazer o condicionamento da dentina. Mas, clinicamente falando, né, era muito complicado a gente conseguir aplicar o ácido fosfórico só na dentina, né? Existia assim uma dificuldade clínica de se fazer isso. E os outros ácidos, enfim, só na dentina, né? Até a gente identificar o limite anelo-dentinário e fazer essa aplicação clinicamente foi uma coisa complicada, questionável na época. Né, gente? Eu passei por todos esses momentos aí, posso dizer para vocês que a gente hoje a vida é muito mais fácil, muito mais simplificada. Mas ainda temos questionamentos em relação aos adesivos. Nós vamos ver ainda durante essa aula. Depois disso, e finalmente, né, a gente concluiu que o ácido fosfórico era o melhor, tinha resultados melhores em retenção. Tá? A concentração desse ácido entre 30% e 40%, tem algumas empresas que, enfim, tem 38%, tem 35%, tem 32%, mas em torno disso aí, ou entre 30% e 40%, fica bem adequado. E aí tem esses dois outros itens que a gente precisa observar, que é o tempo de condicionamento ácido, e que vai criar esse padrão. Né? Mais tempo do que 15 segundos não melhora esse condicionamento ácido. Menos tempo, sim, a gente vai ter uma desmineralização diferente. Né? E também porque 15 segundos é digamos, tempo que na dentina, e quando a gente usa, né, a gente usa esse ácido, mesmo ácido para dentina e esmalte, 15 segundos é um tempo adequado
para se fazer uma desmineralização, para fazer um preparo dessa dentina nas técnicas de condicionamento ácido total, certo? E o último item importante é a lavagem, 15 segundos no mínimo. Eu gosto de lavar mais até, eu não poupo lavagem, né? Spray com ar e água, seringa, lavar bem isso aí para a gente poder eliminar toda a parte que se solta, né, do esmalte e da dentina. Se a gente deixar aquele resto de esmalte desmineralizado solto ali, vai atrapalhar a nossa adesão. Então é muito importante que a gente lave por 15 segundos. Então, quando for fazer esse procedimento de condicionamento ácido, essa é a sequência que a gente precisa fazer. Tá? Na clínica vocês têm que ter já saber exatamente esses tempos, né, de tratamento aí. E aí a gente vê a enorme, digamos assim, irregularidade que se forma no esmalte a partir do condicionamento ácido. Aí existe um imbricamento do adesivo, enfim, penetra e vai fazer esse imbricamento micromecânico, ou seja, não existe adesão química no esmalte. Nós temos uma adesão micromecânica, certo? Não existe uma troca química, enfim, alguns adesivos até têm a intenção de fazer uma troca química, uma quelação do cálcio, por exemplo. A gente vai ver também, mas no esmalte. E falando assim em termos de dentina, a gente pode dizer que, digamos assim, o mecanismo de adesão ele é micromecânico, mesmo na dentina. A gente não conseguiu ainda fazer uma união química, né, desses adesivos com o substrato dentário. A gente vai ver por que também. Muito bem, então vocês vejam, a partir de uma superfície lisa em cima à esquerda, né, a gente com o tratamento vão ter padrões diferentes porque existem inclinações, mas se a gente for imaginar aquele primeiro slide onde a gente tinha a parede axial, né, da cavidade, ou seja, depois que a gente corta essas paredes axiais que a gente vai ter de esmalte, a gente pega o prisma ao comprido. E aqui a gente pega a cabeça do prisma, a gente diz, né? Então, se a gente cortar sempre, fazer um bisel, a gente está aumentando essa área de adesão no esmalte. Então, bisel, num primeiro momento, a gente vai também fazer. Existem algumas discussões se a gente faz ou não bisel, e Santa Catarina, até num determinado momento, se posicionou contra a confecção do bisel. Não acho que seja assim tão importante, tão relevante, já que a gente sabe microscopicamente que existe um padrão de desmineralização dos prismas mais favorável quando a gente fala na cabeça do prisma, né? Quando a gente condiciona a cabeça do prisma. Mais uma pergunta que a gente precisa fazer por que nós precisamos de um adesivo? Né? Por que a gente não pode fazer o condicionamento ácido do esmalte e colocar a resina? Né? Põe a resina, condensa a resina ali naquela cavidade e deu. Né? Por que a gente precisa mais um elemento? Por que a gente precisa um adesivo específico? Porque o que é o adesivo? O adesivo é uma resina líquida e muitas vezes sem carga, certo? Ou com um mínimo de carga. Por que a gente precisa botar um outro material ali dentro? Tá? A resposta é porque a gente precisa ter a capacidade desse material de ele umedecer a superfície, dele se espalhar, dele penetrar nessas entranhas. E a gente chama em inglês wettability ou umedecimento, né? Porque o que a gente vai provocar quando a gente simplesmente coloca sem essa propriedade nesse adesivo, a gente vai formar bolhas, né? E essas bolhas depois vão se conectando, né? E vão provocando áreas de concentração de estresse, fazendo que essa adesão se rompa, né? Unindo essas bolhas e essas falhas, a gente vai perder essa adesão.
Então é muito importante e é por isso que a gente precisa usar uma resina líquida, um adesivo, né, para fazer essa penetração no esmalte. E aí começa todo o nosso problema, na verdade, agora a gente precisa é, ver bem, né, a evolução desses adesivos em relação à dentina, certo? Ou seja, sempre que a gente tiver esmalte circundando todo o nosso preparo, a probabilidade aí de uma boa adesão, de uma adesão estável, é muito grande. Quando a gente só tem dentina, por exemplo, em áreas cervicais, onde a gente já não tem mais o esmalte, essa adesão começa a ser menos, digamos assim, mais questionável, mais instável, tá? Mais sujeita a microinfiltração, mais sujeita a perda da restauração aí nessas regiões. Então a gente precisa compreender bem. Esse é um assunto um pouco mais complexo, né? A gente assistiu toda essa evolução desses adesivos. Eu, quando estava na faculdade, a gente tinha só condicionamento ácido e resina líquida e era isso. E se torcia para que a gente conseguisse uma adesão boa no esmalte. E funcionava bem, na verdade. Quando se tem esmalte, funciona bem. Então, nós temos uma certa proteção, né, ainda nessas restaurações, embora a adesão à dentina seja desejável e até necessária para a gente criar condições de restaurações duráveis. Isso tem esse objetivo, né, que eu já falei para vocês em relação à durabilidade das restaurações. Se a gente for comparar, né, o esmalte é absolutamente diferente. Aqui a gente já vê, né, 88, vê outros números, e eu trago isso de propósito para que a gente não se fixe num número só. Existem várias, vários números e informações distintas em relação à quantidade mineral do esmalte, né? Também porque tem por peso e por volume, então modifica esse número sempre. O fato é que a gente tem o esmalte absolutamente quase que todo um cristal, é quase todo mineral, e se a gente for olhar para a dentina, esses números se modificam, né? A gente tem mais água e mais matéria orgânica do que no esmalte, e proporcionalmente a gente vai ter 50% só de estrutura mineral na dentina. Então isso tudo modifica bastante e, digamos assim, complica um pouco a nossa estratégia de adesão da dentina. Então a gente precisa ter esse conhecimento. E ao contrário do esmalte, né, a energia de superfície que a gente tem na dentina, ela é distinta, é menor, né, e vai fazer, porque tem um baixo ponto de fusão, tem baixa dureza, a dentina é muito menos resistente no que diz respeito à dureza, né? Uma baixa força intermolecular, ela estrategicamente é porosa, né? Ela não tem a mesma disposição e a mesma mineralização do esmalte, e que tem uma estrutura cristalina pobre. Então é um material muito distinto, embora a gente olhe para o dente num primeiro momento ou leigamente, né? A gente vai se parece muito, né, esmalte e dentina. Mas lá, na sua intimidade, histologicamente falando, são estruturas bem diferentes. Na verdade, a dentina está relacionada também à sensibilidade, né? A gente já viu isso, por questões também de anatômicas e microanatômicas e histológicas, né? É assim que a gente foi concebido, né? Tem a polpa, né, internamente, que tem a veia, tem uma artéria, tem tecido conjuntivo aí, e tem também essa cobertura de dentina, que é na verdade, polpa, dentina e esmalte, é quase que uma coisa só, né? A gente é um órgão complexo, especializado, né, distinto, só existe esse no organismo, tá? Para que a gente possa mastigar. E me parece óbvio, a gente tem, né, uma capa cristalina, extremamente mineralizada, porque a gente precisa mastigar, e se fosse diferente a gente gastaria esse dente. E se a gente for observar, tem alguns pacientes que perdem o esmalte, muitos até por chupar limão ou por tomar limão como tratamento para
enfim, desintoxicação, longevidade, tem várias justificativas para se ingerir limão. E tem um paciente meu que fazia isso há 25 anos, hoje ele tem que colocar coroa em todos os dentes porque não tem como, não tem mais, ele desgastou praticamente todo o esmalte, começou evidentemente com sensibilidade. Então, isso não é assim tão, digamos assim, benéfico como parece. Né? Então, cuidado, se vocês conhecerem alguém que chupa limão diariamente ou toma o suco do limão diariamente, a gente tem um risco enorme. Mas ele começa a doer porque tem essa conexão com a polpa, porque é extremamente porosa, porque tem os canalículos, né? E que vão fazer aquilo que a gente já estudou na outra vez quando falou de proteção pulpar. Tá? A gente falou desses obstáculos para a dentina, que é então assim as forças contrárias, né, à adesão, que é um substrato heterogêneo com alto conteúdo de água, a gente vai ver isso, né? Ele modifica na sua profundidade, em algumas áreas, como dentina secundária, dentina terciária, de proteção, né, esclerótica, enfim, a gente tem uma grande quantidade de dentina. Então isso é diferente do esmalte, que o esmalte sempre é muito parecido, né, em todas as suas áreas, pela própria constituição. E a dentina não, né? Tem essas características, esses padrões dos túbulos, né? A densidade e o padrão dos túbulos é variado, né? Eles são, em algumas áreas são maiores, outras áreas são menores. O fluxo do fluido tubular, que vai estar sempre ali, imaginem vocês que agora a gente está tentando fazer colar, tá? Um material hidrofóbico, que é a resina, né? De natureza hidrofóbica, ou seja, ela não se mistura com água. Se vocês tentarem pegar enfim, uma quantidade de resina, um incremento de resina e colocar dentro de um copo com água, vocês vão esperar provavelmente a vida inteira de vocês e mais de muitas gerações, e talvez nunca essa resina vai se dissolver na água. Né? Provavelmente a gente não vai conseguir enxergar isso. E do outro lado nós temos uma dentina com alto conteúdo de água. Né? Esses túbulos cheios de líquido aí, o fluxo, ou seja, existe ainda uma pressão interna nesse líquido, nesses túbulos desse líquido, tentando rejeitar, expulsando, né, a tentativa nossa de fazer esse embrincamento mecânico. E a Smearlayer, que também a gente já está bem, já sabemos bem o que é e como funciona o Smearlayer. Então tem todos esses fatores, embora no esmalte também tenha Smearlayer, ela é diferente, né? Ela tem outros aspectos e quando a gente faz o condicionamento ácido a gente elimina isso aí. É importante saber e agora a gente tem que se posicionar em relação ao que a gente vai fazer em relação às Smearlayers. Nós vamos removê-las, nós vamos modificá-las, nós vamos deixá-la aí nesse dente. Tudo isso é também uma pergunta que a gente chama de estratégia de cada um dos adesivos e até alguns autores gostam de classificar os adesivos de acordo com o que se faz com o Smearlayer. Tá? E se a gente for pensar hoje, a técnica do condicionamento total remove completamente a Smearlayer. A gente tem os ionômeros de vidro, que a gente usa um ácido poliacrílico, que é um ácido fraco, e que vai fazer uma modificação. A gente permite que essa Smearlayer ainda permaneça na entrada dos tubos, formando os Smear plugs, né? E tem, mais recentemente, os adesivos autocondicionantes, né, que vão modificar essa Smearlayer. A gente não faz o condicionamento com ácido fosfórico, né? Então ela se modifica através da penetração desses monômeros ácidos até que se consiga essa penetração. Então a Smearlayer é muito importante nesse capítulo, muito importante. O que a gente vai fazer com ela, já falamos também sobre isso, quando é que ela foi identificada, com a composição, né, ou a espessura dessa Smearlayer, e sempre sabendo que a gente
quando remove, nós temos que ter a intenção de vedar essa dentina, certo? Nós temos aqui a remoção total da smear layer, né? No A a gente tem a smear layer ainda a partir dessa que se forma, né, no preparo cavitário do smear layer, e ali já com o condicionamento ácido, com a abertura total desses canalículos, a remoção a exposição, né, dessa dentina na sua intimidade e a digamos assim, a, o descobrimento dessa dentina e a exposição dessa dentina, então, desmineralizada, com um fluxo, né, totalmente permeável. Tá? Então a gente precisa compreender isso aí, qual o tratamento que a gente vai fazer, qual que é o melhor tratamento para a gente, e aí vai depender da estratégia de cada adesivo. Essa é a remoção parcial da smear layer com o ácido poliacrílico, e aí a gente vê a entrada dos tubos ainda com algum resquício de smear layer, né? É bastante interessante. Então isso aqui a gente consegue e a gente precisa fazer quando a gente vai fazer a aplicação de uma restauração de ionômero de vidro, certo? E essa é uma adesão química, existe uma quilação com cálcio, essas partículas da dentina então expostas são o elo de ligação entre o ionômero de vidro e a dentina. Essa é uma imagem bem conhecida, característica, né, da dentina já com condicionamento ácido, sem smear layer. Ela fica desmineralizada, é onde vai se formar a camada híbrida, a gente já vai falar sobre isso também. Tá? De 5 a 8 micrômetros de profundidade, a gente tem esse aspecto, essa trama, né, dessa dentina, enfim, desmineralizada, a exposição do colágeno, são fibras colágenas que surgem a partir da dentina intertubular e peritubular. Né? Então, esse assim, digamos, com essas imagens e com essa sofisticação desses exames, a gente conseguiu, enfim, estudar melhor como a dentina se comporta e como a gente consegue fazer, então, a adesão nesses tecidos. Relembrando, então, a gente tem essa parte, nesse desenho da direita aqui, a gente tem essa parte da dentina cervical exposta, né? A gente vai perdendo esse recobrimento pela gengiva e pela crista óssea e vai fazendo com que a gente tenha a exposição dessa dentina, como ela é, enfim. Né? O meio bucal é ácido, a gente então tem a exposição desses túbulos e a explicação do Branson, né? Teoria do Branson, que justifica a sensibilidade cervical, quando a gente vai botar água fria, qualquer estímulo físico, mecânico aqui nessa dentina, ele é levado para a polpa, que tem os canalículos, aquele azul é o líquido intratubular, depois a gente tem o prolongamento do odontoblástico, o odontoblasto ali embaixo, as terminações nervosas, enfim, é assim que exatamente funciona, né? Essa retração de gengiva, a exposição da dentina e a sensibilidade córnea. Né? Ela pode ser, sempre a gente precisa compreender que ela pode ser uma sensibilidade que se resolve espontaneamente, porque o paciente passa a ter um outro tipo de alimentação, menos ácido, enfim, e a própria saliva remineraliza e veda, né? Cria uma smear layer própria ali para vedar esses canalículos. A teoria hidrodinâmica a gente também já conversou sobre isso, que então, digamos assim, nos coloca com essa dificuldade, né, dos túbulos do fluido intratubular que vai fazer o impedimento ou a dificuldade desse material penetrar, né, já que é um líquido e a resina, você sabe, é hidrofóbica. Tá? Esse é um esquema que eu achei bem interessante, né, que a gente vê os estímulos, o deslocamento do fluido dentro do túbulo,
e que vai fazer com que a gente tenha, então, a deformação desses prolongamentos odontoblastos e, consequentemente, a é, estimulação nervosa aí. E aí vai até o cérebro e a gente dá aquele pulo, certo? Smear layer, de novo, remover, né, descalcificação por ácido, quando a gente faz a colocação do ácido fosfórico nas nossas cavidades, nós estamos fazendo uma descalcificação e uma remoção total da smear layer. A modificação, se a gente for pensar alguns tipos de adesivos e o próprio número de vidro, tá? Ou manter, tá? Que é, no final das contas, quando a gente usa os primers ácidos, na verdade a gente ultrapassa, transfixa, modifica essa smear layer, mas ela não é removida, né? Não é lavada, não enfim, tirada dessa dentina. Quando a gente faz, então, a presença dessa smear layer reduz a permeabilidade, que isso é positivo, e, consequentemente, a sensibilidade. Muitas vezes, quando o paciente às vezes não está muito bem anestesiado, a gente faz a colocação do ácido e depois, quando lava, é a primeira vez que o paciente sente. Até aí ele não vinha sentindo, mesmo com a broca. Mas quando tu descobre, tu remove a smear layer, ele passa a sentir. Isso é bem interessante e é a prova dessa nossa condição aí. Então e se ela se mantiver ali, evidentemente nós temos o problema da interferência na adesão, se interpõe essa adesão e a gente não consegue fazer esse nosso processo. Ela se modifica, né? Ela é mais espessa quando se aproxima da polpa, porque tem mais tecido orgânico, matéria orgânica, água e colágeno. Considerações gerais, então, tá? Que a gente deve ter em relação aos adesivos dentinários. O sucesso de um adesivo depende de um bom isolamento, certo? Porque vocês imaginam que a gente já tem uma situação adversa, né? Quando a gente fala de todas as dificuldades, os aspectos de impedir da própria natureza da dentina. Se a gente colocar saliva no meio aí, a gente então, além de contaminar, a gente vai ter mais um problema que é a umidade da saliva. Então, o isolamento é extremamente importante. A contaminação dessa superfície dentinária pelos fluidos tissulares, pela saliva, resultará em fracasso dessa adesão. Isso impede o contato íntimo necessário para as reações químicas, quando elas houverem, ou para a penetração, né, dos monômeros nos substratos desmineralizados responsáveis pela retenção micromecânica e hibridização. Nós já vamos falar sobre hibridização, né? Camada híbrida, essa coisa toda. E, definitivamente, dique de borracha é o único método seguro para a gente fazer esse isolamento. Tá? Impedir que exista saliva, enfim, é o melhor e o mais seguro, e talvez o único método que a gente tenha com total segurança é exatamente o isolamento absoluto com dique de borracha. Esses adesivos já, quando se fala em dentina, a gente tem outros componentes, né? A gente viu os condicionadores de esmalte, que eram no passado diferentes dos condicionadores da dentina. Tá? Hoje eles são os mesmos, né? O condicionador de esmalte e o condicionador da dentina é o mesmo, ácido fosfórico. Tá? Embora a gente tenha na história alguns momentos em que a gente tinha um condicionador para esmalte e o outro condicionador para dentina. E muitos passos e muitas complicações clínicas aí. Tá? Então a gente passou a gente conhece bem essas dificuldades que a gente tem e por que existe toda essa complexidade, porque a dentina é a dentina. Tá? A dentina se apresenta como eu falei para vocês. Os condicionadores de dentina, isso vai ser importante depois quando a gente tiver os primers ácidos, né, que tem DTA, tem glutaradeído, tem EMA, enfim, tem várias substâncias comuns aí que a gente fala, elas têm uma complexidade química, química orgânica, né? A gente tem então essas substâncias todas que vão
fazer esse condicionamento da dentina. Tá? O EDTA ataca o cálcio seletivamente, expondo o colágeno da dentina, ele desmineraliza. Tá? E o glutaraldeído estabiliza o colágeno dentinário. Então, esses condicionadores eles têm funções distintas, às vezes estão misturados, tá? Às vezes eles têm que ser aplicados separadamente. Tudo isso para que a gente consiga driblar essa dificuldade da dentina. A gente sabe que os condicionadores de dentina são os ácidos fortes, hoje o ácido fosfórico, né? Que vai fazer esse condicionamento e vai fazer a remoção total da Smearleia. Então a gente chama de técnica de condicionamento total. Tá? No inglês, se vocês quiserem procurar, é Total Etch, tá? Technique. Enfim, se vocês quiserem ir para uma biblioteca dessas procurar, falando nisso, a gente vai ter uma tarefa agora, na semana que vem a gente teria a prova, né? Do nosso cronograma. A gente vai fazer um trabalho que eu vou propor para vocês agora até esse final de semana. Aí eu queria que vocês reservassem assim, um tempo da terça e da quarta-feira da semana que vem para que a gente possa fazer esse trabalho, certo? E os ácidos fracos, muito tempo a gente usou o ácido maleico, né, para fazer o condicionamento especificamente da dentina. Tá? E essa dentina era, digamos assim, uma modificação ali, a gente vê o mecanismo de ação e o condicionamento de frações orgânicas e inorgânicas de uma maneira menos agressiva, né, que os ácidos fortes, mas removia grande parte da Smearleia também. De novo, algumas considerações. A maioria dos adesivos dentinários é baseada numa molécula bifuncional. O que é exatamente isso? Como a gente tem uma fase, né, orgânica muito grande na dentina, 50% de água e colágeno, nós precisamos, e foi desenvolvida e foi descoberta uma molécula que a gente chama a molécula bifuncional. Ela tem duas funções. Uma, ela é uma parte, tá? E ela existe, ela é disposta de maneira que a gente tenha um distanciamento dessas duas partes. Uma parte é hidrofílica e vai se unir à dentina e vai ajudar a penetração da parte hidrofóbica que vai se unir ao adesivo hidrofóbico, a resina líquida, certo? Então, essa é assim, digamos, dentro dessa história de adesivos, talvez fosse uma das partes mais importantes. Né? Eu diria o condicionamento ácido esmalte, a descoberta de uma molécula bifuncional que a gente pudesse usar para dentina. E aí a gente resolve esse problema, pelo menos parcialmente, certo? Então essa molécula bifuncional, que é chamada de primer, tá? Ela tem essa porção hidrofóbica, que são os grupos metacrilatos, enfim, é a resina líquida, né? E que permite a ligação com as resinas compostas, o material restaurador. E a parte hidrofílica, então. Ela, ao mesmo tempo que ela tem ela pode ter intimidade com a água, se misturar com a água, ela faz uma certa contenção do fluxo dos túbulos dentinários, tá? Fazendo com que a gente possa, imaginem vocês, se condiciona e aí essa molécula ela vai fazer uma penetração nesses túbulos, tá? Existe um deslocamento desse líquido e essa molécula faz um forramento, vamos dizer assim, tá? Para que a gente então depois tenha a penetração do adesivo, enfim, dessa resina líquida, formando esses tags para dentro dos canelículos dentinários. Tá? A gente vai ver agora umas fotos aqui, a gente vai compreender isso aí. E permite a reação dos componentes orgânicos e inorgânicos da dentina. Certo? Então, isso é uma mágica quase o uso desses primers aí. Vários deles, o mais comum, mais popular é o EMA, hidroxietil metacrilato, e outros que vieram também na carona, aí, NTG, GMA, NPG, GMA, glicidil metacrilato, né, é uma parte de resina, e a outra parte é a parte hidrofílica. O hidróxido ali,
etil, hidroxietil é a parte hidrofílica, o metacrilato é a parte hidrofóbica, que se une com a resina. Então, essa foi uma grande descoberta. Os primers foram assim muito importantes, modificaram muito a evolução dos adesivos dentinários. Tá? Na verdade, eles vêm para se consolidar na quarta geração dos adesivos. São agentes hidrofílicos, então, de umedecimento, compatíveis com a dentina e agentes de união. Formam reações químicas micromecânicas com a dentina e se polimerizam com os agentes de união. Tá? Então, sem primer não tem adesão. São geralmente embalados com solvente volátil. Tá? Existe assim uma capacidade, principalmente da acetona, de conseguir repelir a água, de empurrar esse líquido dos canalículos, segurar, né? Fazer uma certa barragem ali, e eles guardam então esse espaço para a gente conseguir colocar os adesivos dentinários. Depois a gente seca com ar e deixa. Normalmente a gente enxerga uma camada brilhante desse primer depois que a gente joga um jato de ar. Uns são polimerizados, outros não. A maioria deles não. Alguns sistemas combinam os condicionamentos com os primers. Isso aí a gente vai ver já na evolução desses adesivos. Para a diminuição dos passos, aí a gente vai ter combinação de várias coisas que a gente já vai ver. E aí depois a gente tem os agentes de união. Na verdade, então assim, a gente já tem 3 componentes. Os condicionadores, certo? Que aí a gente tem os condicionadores de esmalte de dentina, que hoje são os mesmos, é o ácido fosfórico. A gente tem os primers, que são as substâncias então que permitem a penetração do agente de união. Na verdade, o agente de união que a gente chama aqui, tá? E é a resina líquida. Ela pode ou não ter carga, né? A gente vê ali o segundo item sem ou com carga mínima, né? São aplicados após o condicionador e o primer, têm baixa viscosidade, ou seja, são mais fluidos, né? E polimerizam com a parte hidrofóbica do primer. Certo? Então, normalmente o adesivo a gente polimeriza. Alguns sistemas combinam os agentes de união com os primers e a gente também já vai ver. Os dois grandes representantes assim que a gente vê, às vezes até os dois juntos, é o bis-GMA e o UDMA. São monômeros que a gente, aliás, substâncias que a gente vê usadas como as resinas líquidas. Na verdade, o bis-GMA é a própria resina, né? E o DMA também são os componentes aí principais da resina composta. Muito bem, o que aconteceu? Assim? Vamos rapidamente falar dessas gerações, que isso aí, todo o aprendizado, todo o ensino dos adesivos vai falar para vocês das gerações. E a gente passou todas elas. A primeira geração era essa, que a gente simplesmente colocava ácido em toda a estrutura. Não, vejam bem, assim, a gente foi conhecendo também a dentina e os efeitos do ácido, a própria histologia, Bramson, né, que são teorias que vieram depois, em 1980, 70, 80, a gente foi descobrindo. Então, nesse início, né, logo depois que o Bonocori fez o condicionamento ácido do esmalte, descobriu isso, ele fez a dentina. Tá? Condicionou a dentina como se condicionasse o esmalte. Num primeiro momento eram estruturas semelhantes ou iguais, idênticas. Né? Só depois a gente foi perceber que não era. E a gente tentava fazer então a interação do fosfato hidrofílico com o cálcio. Tá? E a gente vê ali que essa primeira geração de adesivos tinha baixa força de adesão. Era um comportamento clínico insatisfatório. Se a gente tivesse só dentina, não ficava. Por quê? Porque a gente simplesmente botava uma parte hidrofóbica, né? Em cima de uma superfície úmida. Colar, enfim, qualquer coisa numa superfície que está molhada. Tá? Se a gente for ver os adesivos, as colas, né, que a gente tem hoje, todos recomendam que a superfície esteja limpa, livre de poeira, enfim, de líquido e de óleo.
Porque, óbvio, isso tudo impede a adesão. Então, a gente precisa que essa estrutura esteja absolutamente limpa, seca, né? E aí tem alguns representantes, o Servidente, não cheguei a usar, Cosmidente Bond também não, o Servitron Cravecil também não. Isso aí, a data de ali, vocês veem em 1956, foi o Monocore. O Bowen já estava envolvido aqui, isso aí em 1900. Veja quanto tempo dura, né, essa primeira geração. A gente tem de 56, mais de 10 anos usando um adesivo com um comportamento clínico satisfatório, baixa força de adesão. Aí começa a resina composta também a surgir, em 1960, o próprio Bowen sugere isso. Mas antes aqui a gente estava trabalhando com resina acrílica, né? Então, vejam bem a situação, né? Demorou algum tempo até a gente chegar na segunda geração. A segunda geração foi o contrário. Então, bom, se acontece isso, né? Se a gente expõe lá a esmealeira, enfim, e tem água embaixo, e tem líquido, e a gente não consegue fazer, a gente vai deixar a esmealeira. Vai tentar transfixá-la, ultrapassá-la, enfim, qualquer coisa de modificação dessa esmealeira. E a gente até teve um aumento, um pequeno aumento na força de adesão. O comportamento clínico ainda era insatisfatório e eram usados para esmalte dentino, então não se fazia o condicionamento, né? A gente simplesmente era quase uma técnica hoje que a gente usa com os primers autocondicionantes, certo? Só que a esmerleira, ela não tá, ela tá presa, mas não é, ela tá presa na dentina, mas ela não está muito presa. Então, para ser o elo de conexão entre o material restaurador e a dentina, não servia. E já começa o Scott Bond, né, que veio vindo, depois vocês vão ver essa evolução. Isso aí em 1983, 1985 já. Eram adesivos com uma expectativa, né? Ligação iônica do cálcio com os grupos clorofosfatados. E aí tinha vários mecanismos de ação. Cada empresa ela tinha um mecanismo de ação estudado, desenvolvido por ela e tal. O Nagabayashi, que vai ser um nome importante já depois lá em 1990 com a camada híbrida, né? A gente vai a hibridização, enfim. A gente tem também esse nome bem importante. Adesão do colágeno com ácido clorídrico também foi uma tentativa. Aí estão os participantes dessa geração, Bond Light, Dentin Bonding Agent, Universal Bond. Esse Universal Bond eu já usei. Ésteres clorofosfatados de vários monômeros de metacrilatos, BSGMA, também em 86, aqui em 1985. Vejam bem, na época a gente não tinha essa velocidade de comunicação, as coisas demoravam às vezes quase uma década para chegar aqui. Então não era uma coisa assim tão simples assim. Isso deve ter sido em 1990, já quase perto de 90, esses adesivos chegaram aqui. E era uma novidade, né? Chegou. Até que veio a terceira geração, que também a gente usou. Esse próprio Universal Bond aqui da Dentsply virou. Eles vão mudando de nome conforme vão trocando de geração e mudando de mecanismo de ação, eles vão mudando, modificando essa nomenclatura. Terceira geração, então, tinha maior força de adesão, melhor comportamento clínico. Aí a gente já está próximo já da hibridização, formação da camada híbrida. Tá? Maior complexidade de aplicação, e aí assim a gente modificava bastante, a gente, vamos dizer assim, eliminava em alguns momentos os merleires e precipitava outras substâncias para criar se tinha ainda muita expectativa da adesão química nesse momento, que nunca foi assim importante no ponto de vista de força adesiva. Era uma técnica mais sensível, mais detalhada, já falamos sobre isso. Tratamento ácido da dentina para remoção das esmealeia, aquilo que eu falei, então a reprecipitação, enfim, substâncias que voltavam a se, digamos assim, se combinar com essa dentina.
E aí tem mecanismo de ação do prisma universal Bond 13, esse também usei, brincamento mecânico com as Meyer Layer, possível união química com ácido e com colágeno, ainda não se tinha assim, se fazia um condicionamento com outros ácidos, não eram ácidos ainda o ácido fosfórico. Se usou muito alguns, a própria 3M, o Scott Bond 2, eu acho que era nessa época. O XR Bond já começa também da Kera. Vocês vejam que essas empresas estão envolvidas no desenvolvimento desses adesivos há muitos anos. Então, é difícil de a gente, digamos assim, desacreditá-las, né? São empresas que desenvolveram e investiram muito nessas pesquisas. Eu quero deixar claro aqui que não tem nada contra os adesivos, mas tem alguns questionamentos que a gente ainda precisa fazer e que eu gosto que vocês definitivamente pensem sobre isso. Os mecanismos de ação às vezes se repetiam, e aí veio a fórmula de Ball nessa terceira geração, que era, tinha, aqui tem 4 passos, mas se a gente colocar ainda mais condicionamento ácido, mais a aplicação do adesivo, isso aqui era só a tentativa de formar um primer de uma camada híbrida. A ligação iônica com cálcio e brincamento micromecânico também foi proposto. Então ficou famosa essa a gente tem então o mecanismo de ação, ligação iônica com cálcio, brincamento micromecânico também foi proposto, e a gente então tem aí, a partir dessa situação, já quase se encaminhando para os adesivos de quarta geração, que foram então digamos assim, o que a gente conseguiu de melhor até hoje. Quarta geração dos adesivos, isso aí foi em 1990, a gente começou a ter esses adesivos aqui no Brasil um pouco mais tarde, em 95. Se confunde com os adesivos de terceira geração, pois alguns seguem alguns pontos que eu falei para vocês, os mesmos princípios. O mecanismo de ação era o mesmo, porém modificava alguns detalhes, a remoção total das Meyer Layer com ácido fosfórico, que era a novidade. E aí a formação definitivamente é o ponto mais, digamos assim, importante dessa quarta geração e da adesão hoje é a formação da camada híbrida. Os adesivos mais recentes, eles diminuem a espessura dessa camada híbrida, tem uma série de trabalhos questionando, né, essa espessura, quão importante é ter uma camada híbrida espessa ou não. Mas enfim, esses foram os adesivos que a gente vai ver depois, com forças iniciais pelo menos de adesão bastante interessante. Existe também, agora eu gostaria de chamar a atenção, porque a gente começa nessa quarta geração assim, com muitos números de adesivos que eram vendidos, né, assim, tipo, os adesivos agora nós conseguimos 40 megapascal de força adesiva. O fato é que, para o pessoal de materiais dentários, a gente tem assim, alguns questionamentos em relação a esses números, até porque os testes que são feitos, por exemplo, se são testes de cisalhamento, se são testes de tração, se são testes de microtração, tem uma série é uma discussão que existe em cima desses aspectos, né? Dos testes, o que reproduz melhor e qual é, digamos assim, a conexão clínica desses números, né? E mais importante, eu já vou antecipar para vocês, qual é a sobrevivência desse número durante o uso dessas restaurações em boca. Tá? Esse talvez a estabilidade desse número. Ele se mantém, tem trabalhos mostrando que não. Então esse é o questionamento que eu gostaria, um dos questionamentos que eu gostaria de fazer com vocês. Baseados então na formação da camada híbrida, remoção inicial da Meyer Layer, descalcificação da dentina inter e peritubular, expondo a rede de colágeno, então aquela dentina que eu mostrei para vocês, uma tela cheia ali, com toda desmineralizada, exatamente quando a gente começa a enxergar essa desmineralização. A gente tem a parte
o colágeno, né, tem a parte líquida dentro dos túbulos e dentro da dentina calcificada a gente tem as fibras colágenos ali que formam, que estruturam essa dentina. E quando a gente faz essa colocação do ácido na dentina, a gente remove a esmerleira, além de remover a esmerleira, a gente faz uma desmineralização, abre mais esses canalículos, tá? E expõe essas fibras colágenas. Então, tudo isso foi definido para que a gente compreendesse a formação da camada hídrica. Tá? Isso foi descoberto pelo Nagabayashi ali em 1982. E depois a gente precisa usar essa exposição de colágeno, enfim, com essas questões todas. O Ernesto ali, não sei se ele está me chamando, talvez seja interessante ver isso. Remoção inicial da smear layer, descalcificação da dentina inter e peritubular, expondo a rede de colágeno, impregnação desta área pelos monômeros hidrofílicos. Ok. E aí as empresas lançavam novos adesivos, né? O OptiBond da Care foi muito usado e mostrado e ensinado, né? E assim a gente vê aqui embaixo, né? Tem o primer, depois tem a resina líquida e depois tem aqui embaixo tem o OptiBond Dual Cure, A e B, na verdade. Começam também os processos nesse momento de fazer restaurações indiretas adesivas. Tá? A gente começa aqui, antes a gente tinha prótese que eram as coroas cimentadas com os cimentos, né? Fosfato de zinco, próprio ionômero e tal. Mas começa uma fase, né, de restaurações de cerâmica pura, e a gente então conseguia colar essas restaurações reforçando essas cerâmicas, colando, né, usando essas técnicas adesivas para colar essas restaurações sobre o substrato dentário. Então, a gente começa num outro momento restaurador, tá? E quando sempre a gente tivesse, digamos assim, essa intenção de tornar esse adesivo dual, né, ou químico até às vezes, com um catalisador, é porque a gente precisa, debaixo dessas restaurações indiretas, garantir a polimerização, porque a luz já não penetra mais tanto lá dentro. Né? Então a gente precisa misturar um outro componente para a gente poder torná-la ela dual ou química. Né? A gente vê aqui Dual Cure A e B. Ó, esse é o famoso OptiBond, a gente vê aqui no frasco 1, né, o primer e ali depois o adesivo. E aí, na verdade, a gente teria que ter aqui o ácido na frente, condicionamento e remoção total do ácido, total etch, né, o condicionamento ácido total. A gente depois tem a aplicação do primer, normalmente um jato de ar e seca, e depois a aplicação desse adesivo, certo? Isso vai fazer com que a gente tenha a formação da camada hídrica. Condiciona com ácido, coloca o primer e depois o adesivo. Muito bem, isso parecia complexo até um determinado momento e as empresas preocupadas em simplificar esses passos, né? E vejam bem, essa aplicação desses adesivos, ela vinha com alguns questionamentos. Por exemplo, condicionamento ácido do esmalte, depois que a gente lava, quanto que a gente tem que secar? Tem que secar bem, tem que secar pouco. Aí vários autores davam técnicas com bolinha de algodão para a gente remover o excesso de água, mas tem que deixar ela mais úmida. Qual é a quantidade de umidade que a gente deve deixar, certo? O fato é que nas minhas mãos e na minha compreensão é que eu sempre removo esse excesso de água. Não uso bolinha de algodão, eu uso um jato de ar. Claro que eu não fico apertando a seringa ali por 2 minutos ou por 15 segundos, como a gente fica lavando. Mas isso tudo gerou uma discussão de um certo descontrole desses passos e aí, digamos assim, o questionamento da qualidade dessa adesão.
Tá? Mas depois a gente veio a comprovar que essas questões, tipo condicionamento ácido, quanto tempo e tal, toda essa técnica, né, todo esse protocolo que se usa nas técnicas dos adesivos de quarta geração, determinaram o padrão ouro. É o máximo, é o melhor, a melhor adesão que a gente pode ter é usando os adesivos de quarta geração. Condicionamento ácido, depois vem o primer, depois vem o adesivo. Mas, mesmo assim, as empresas tentavam, né, simplificar esses procedimentos. E o que elas fizeram? Elas pegaram o primer e o adesivo e juntaram no mesmo frasquinho. E aqui tinha o OptiBond solo. Então era assim a evolução e que chamou-se então de quinta geração. Tá? Então a gente passou qual a diferença da quinta geração, da quarta geração para a quinta geração? Em termos de mecanismo de ação, nada, zero. Tá? Então assim, já começa, se a gente for fazer classificação em termos de mecanismo de ação, não chega a ser uma nova geração, né? Se a gente for para simplificar também. Ou a gente pode simplesmente vender a ideia de que sim, é quinta geração, tá, para mim está bem, não tem problema. Só que a gente não tem uma alteração no mecanismo de ação. É o mesmo mecanismo de ação. Só que o primer e o adesivo eram colocados juntos, né, no mesmo frasco. Então a gente, em vez de aplicar o primer primeiro, depois o adesivo, que deve levar 10 segundos para fazer isso, tá? A simplificação foi colocar os dois no mesmo frasco. E os testes mostravam que eles não eram melhores do que a colocação dos primer e adesivos separados. Tá? Eles levaram algum tempo, depois com algumas modificações químicas, evidentemente, vocês passarem, a gente sempre, e era, enfim, moda dizer, fazer essa comparação, né, que a gente usava, se a gente usar no cabelo, por exemplo, que a gente tem aqueles condicionadores e o shampoo e o condicionador separado, né? A gente usa o shampoo primeiro, lava o cabelo, depois usa... E tem os dois em um, né? Que é principalmente para os homens, né? Tem muitas marcas assim que acham os homens, eu acho um pouco mais simplistas, não sei, que não conseguem usar shampoo e depois condicionador, eles botam num frasco só, então é dois em um. Né? Foi o que fizeram, exatamente o que fizeram com as coisas. A pergunta que fica é que se a gente tem, quem já usou isso, e eu já usei os dois, condicionador e shampoo separado, e os dois juntos, não é a mesma coisa. Tá? A gente não tem o mesmo resultado. Mas enfim, era uma simplificação, e vejam bem, o mercado às vezes pede isso. Né? Os dentistas não são especialistas, na sua grande maioria. E principalmente nos Estados Unidos, assim, que os dentistas não são, são poucos os dentistas que seguem se especializando. Então, os dentistas são clínicos gerais, eles resolvem bem, então eles evidentemente se atualizam, mas existia assim uma necessidade de simplificar isso aqui. Então, na verdade, a quinta geração é uma simplificação, certo? Não houve melhora, não houve nenhuma modificação de qualidade na adesão, até pelo contrário, a gente teve nunca conseguiu se ter o mesmo resultado, certo? Mas é um material usado, enfim, e nós na clínica vamos usar esses adesivos aí monocomponentes, tá? E mais tarde, então, ainda veio os primers autocondicionantes, onde a gente pegou o ácido, pegou o primer e pegou o adesivo, tá? E botou no mesmo frasco, tá? Fazendo os adesivos de, se vocês quiserem, sexta geração, os adesivos autocondicionantes. Sejam eles o primer separado, né? Tem o primer que é o ácido e o primer junto, que é um primer ácido, um primer autocondicionante, e depois um adesivo. E quase dá no mesmo, né? Se a gente for imaginar, mas tem algumas, digamos assim, possibilidades de vantagens que não se confirmaram totalmente, e que essa é a discussão que eu faço então depois para vocês. O fato é
A pergunta que cabe aqui é essa. Clinicamente, né, se eu fosse estar na plateia e alguém está me mostrando que agora nós temos esse adesivo OptiBond XTR maravilhoso, que é um... Enfim, a gente vai conversar sobre as qualidades. E eu estou usando lá o meu de quarta geração, bacana, primer separado, adesivo. Tenho resultados excelentes com o meu OptiBond FL. Esse aqui eu acho que até tinha o FL de flúor. Esses adesivos também foram, num determinado momento, principalmente aqui nessa geração, na quinta geração, eles começaram a colocar carga junto nesses adesivos, para reforçar os tags. Depois a gente vai ver essas imagens. Mas enfim, eu estou usando o meu lá. Eu pergunto, estou na plateia e o cara está me apresentando um adesivo novo. Eu, puxa vida, será que o meu. Mas eu tenho uma clínica há muitos anos e funciona muito bem. Eu uso esse adesivo há muito tempo. A pergunta que eu faria para esse apresentador seria: professor, se eu estou usando esse meu adesivo há 20 anos e tenho bons resultados, eu preciso trocar? Eu tenho uma vantagem enorme usando esses novos adesivos e eu posso garantir para vocês que não tem. Tá? Então, não é ser contra a evolução nem nada, mas são situações que a gente vai criar. E aqui vocês veem o site da Care, né, onde a gente tem, olha só, tem o gel aqui no meio, que é o ácido puro, né, o condicionador aqui 37,5 de ácido fosfórico. Enfim, aí depois a gente tem aqui o, aquele que eu falei para vocês, o XTR, que é um adesivo universal, é autocondicionante, de dois componentes. Provavelmente o ácido, o primer é um primer ácido, e é o autocondicionante. Tá? Aí aqui embaixo tem um componente, um adesivo de condicionamento total, de quarta geração, né? De componente único. Na verdade é um de quinta geração. Esse aqui é um de quinta geração. Aqui tem um que tem carga. Ó. Também é de condicionamento total, fotopolimerizável. Aqui nós temos o universal, que é um frasco só. Na verdade, ele a evolução de todos esses, né? Inclusive com o ácido, o primer ácido, todos eles num componente só, certo? Então a gente precisa... e eles continuam tendo todas essas opções no mercado. Né? Não se deixou de usar em nenhum momento esses materiais de quarta geração, de frascos separados, enfim. Tem ainda, eu uso. É o adesivo que eu uso. Então, assim, a gente não precisa ter todos esses adesivos, a gente precisa ter um adesivo. E esse adesivo tem que ser escolhido de acordo com o que a gente precisa fazer. Até porque se a gente for fazer colagens e tal, a gente precisa de alguns mecanismos aí diferentes. Mas para restaurações diretas, né, qualquer um desses pode ser usado, embora eu permaneça com o meu primer separado do meu adesivo. Eu acho que essa é uma comparação que se tentou fazer até hoje, né, nesses novos adesivos. Eles clamam vantagens, depois a gente vai ver e vai discutir isso aí. Ó, essa é a página, a cópia da página, né? Aí vocês veem todos os adesivos, enfim, e aí o dono da Quero vai dizer, não, usa esse aqui para quando tu for fazer isso, usa esse aqui para quando tu for fazer aquilo, aí quando for fazer aquilo tem que usar, então eu tenho que ter os quatro. Não precisa ter os quatro, tá? E a gente vai escolher um e se eu tenho resultados, como eu falei para vocês, tá? Toda essa discussão fica um pouco, embora assim, está bem, a empresa está envolvida em desenvolver, facilitar, tá? Mas isso tudo gera custo, né? Isso tudo gera investimento e depois que eles fazem, enfim, encontram um material bom, eles precisam também botar no mercado e vender. Então é uma escolha inteligente que os alunos e vocês que são muito inteligentes vão fazer quando vocês saírem daqui,
né? E vão poder escolher, enfim, o adesivo que vocês quiserem. Não é para ter todos, tá? O Scotch Bond Multiuso Plus, que é esse adesivo que eu uso até hoje, gosto bastante. Ele pode ser usado também com um catalisador, que vocês veem ali, e que o torna químico e que eu uso então em conjunto com um cimento resinoso para fazer as colagens de faceta, coroa, enfim, quando eu estou usando uma cerâmica que pode ser condicionada e que exige o uso de um cimento resinoso, senão cimento com cimento de ionômero de vidro. Esse aí é o início, né? Vocês veem aqui o frasco 2 é o primer, o 1 é o ácido, né? É o ácido, o primer, o 3 é o adesivo, e aqui vocês veem o catalisador, esse todo branquinho que tem aqui, né? E tem ainda um ativador para a gente fazer essas restaurações indiretas, a gente usa ele como 13, esse aqui é o 13,5, esse aqui é o 1,5. Então a gente usa o ácido, 1,5, que é um potencializador ele diminui na verdade a tensão superficial. Aí usa o primer e aí em vez de usar os adesivos a gente usa o catalisador. O catalisador lá dentro onde a gente não encontra, onde a gente não consegue chegar com a luz, ele vai fazer essa polimerização, certo? Dicas aqui para a gente dar uma relaxada é que é importante não dispensar o adesivo, né, direto do bico. O cara vai lá o microbrush lá e põe direto ali, daí ele diz, não deu, não faltou. Aí aquele encostou na boca, no dente do cara, o cara encosta de novo no frasquinho ali. Então tá uma contaminação total e absoluta. Né? Se a gente não tem esses casulos que tem ali, que vocês veem da 3M ali, a gente tem outros lá na clínica que a gente pode usar aqueles copinhos de cafezinho do outro lado. Só que também não dá para pingar ali sabe, vou pegar tudo primeiro, pegar a resina primeiro, pegar tudo, meu adesivo, tudo, e deixar exposto, porque esses adesivos eles têm uma química, né, de materiais voláteis, enfim, que não modificam muito depois que a gente deixa. Então, quando for aplicar, a gente precisa pegar, pingar no casulo, passar microbrush ou pincel, eu gosto mais de pincel, a gente então aplica na cavidade. Tá? Não deixar esses frascos abertos, isso também é muito importante que modifique, se vocês, ali na clínica eu acho que ela que coloca para vocês, mas no consultório se vocês tiverem, não dá para deixar esses frascos abertos. Né? E aí veio o single bond, tem o single bond antes do single bond 2, que é a quinta geração, né? Ele tem os dois frasquinhos num só. Esses dois verdinhos ficaram esse laranjinho aqui. E ele é 2 porque tem carga. Né? Eles começaram, como eu falei para vocês, começaram a colocar carga aqui nesse adesivo. Esse aqui não tem, o adesivo aqui, esse aqui não tem primer. E esse é um adesivo que eu uso como lubrificante das minhas espátulas para fazer resina. Tá? Se vocês quiserem usar, não é para botar um litro disso aqui na restauração. Mas a gente faz a restauração com a espátula, tá? Pega o pincel, molha um pouquinho nesse adesivo aqui. Esse adesivo não tem primer, ele não tem ema, ele não vai amarelar. Esse aqui não dá para usar. Tá? Esse aqui tem ema. Se vocês usarem esse aqui como lubrificante, vocês vão ter o risco de amarelar essa restauração. Esse aqui, o 3, adesivo 3 aqui sim, é um adesivo que a gente pode usar como lubrificante das restaurações, que eu uso. Então está aí, a quarta geração, Scotch Bond Multiuso Plus, quinta geração, Single Bond 2, e a sexta geração que pegou o ácido, o primer e o adesivo e juntou num frasquinho só. Então, os de sexta geração que são os autocondicionantes. A gente não faz mais condicionamento com ácido fosfórico. Esses resultados foram sofríveis no início, né? Porque existia muita dificuldade de a gente conseguir fazer toda a formação da camada híbrida. Então, a evolução desses adesivos, em termos de quantidade, de concentração, enfim, de ácido, de acidez, de composição química, né, eles foram melhorando. Hoje a gente tem esses adesivos. Eu confesso que eu não uso esses adesivos de sexta geração. Usei muitos de quinta, mas os de sexta, os autocondicionantes, eu ainda não me sentia à vontade para fazer teste nos meus pacientes com esses
adesivos. Então essas são as gerações que a gente vê aí. Esse 94, depois que a quarta geração, 2002 a quinta geração, 2012 a sexta geração, certo? Tem alguns que gostam de usar até o termo sétima geração, vocês talvez vejam isso. Na verdade, esse que tem um frasquinho só pode ser dois frasquinhos. Então, esse que tem um só seria o de sétima geração. Na verdade, o outro que tem dois frascos, ou seja, o ácido e o primer, formam um primer ácido, é uma garrafinha, e o adesivo é uma outra garrafinha. Isso também tem alguns aspectos técnicos, porque esses adesivos usados no esmalte, eles não fazem o mesmo condicionamento. Então, muitos desses adesivos autocondicionantes precisam do condicionamento ácido do esmalte. Então, na verdade, vejam meio que era para simplificar, complica, né? Mas, como eu falei, vale a tentativa. Tá? Então eu uso esse aqui ainda. E aí a gente vê das marcas comerciais, isso, como eu falei para vocês, era uma disputa em termos de venda, né? O meu adesivo, o Bond 2, tem 24 megapascal na dentina. O da Shofu gritava, o meu tem 21, o da Care 26, o Scott Bond Multiuso Plus 18. Sabe? Na verdade, assim, ó, acima de 15, que é a segunda geração para cima, essa força de união é suficiente. Né? Digamos assim, não tem grandes vantagens, não, eu consigo uma força de união. Até porque essa força de união inicial, ela diminui com a parte com o uso clínico. Mas vejam bem, esses adesivos aí, todos de quarta geração, têm uma grande e uma excelente força de adesão inicial. A pergunta que se faz agora nesse momento é essa. A força de união inicial se mantém constante em boca? E esse talvez seja o desafio dos adesivos daqui para frente, né? Que a gente precisa de um adesivo, seja ele monocomponente, um adesivo universal, enfim, mas que a gente tenha condições de manter essa força adesiva para sempre. Esse seria o desafio, seria assim a grande sacada dos adesivos. Tá? Aí a gente tem, é interessante que a gente viu a primeira geração lá, ó, aqui embaixo, tem 2.8, né, significante na verdade a força adesiva. A segunda subiu para 6.8, a terceira de 15 para 18 já era boa, e a gente compara com a de esmalte. Ó. Né? O esmalte é a nossa referência. Se na dentina a gente conseguiu, na terceira geração, 13 e 15, e na quarta a gente viu esse número, inclusive, se aumentar, né? Tá tudo certo. E na quinta geração esse número diminui um pouco também, mas como eu falei para vocês, clinicamente ele é aceitável, tá bem, tá? Prometi para vocês falar sobre a formação da camada híbrida. Aí está ela. Na verdade, isso aqui é, é a, a resina, né, o compósito aqui, o adesivo aqui em cima é a resina, né, pela primeira camada ali que tem umas bolas lá, ó, que são as partículas de carga. Tem a camada de adesivo, que é esse Azinho aqui. E a camada híbrida, que é esse H aqui, ó. Na verdade, esse H, se a gente imaginar aqui, isso aqui foi arrancado de dentro da dentina. Então, é aquilo que eu falei para vocês, o primer, ele vai e entra aqui e segura essa água aqui embaixo, tá? Faz um tipo de um tapetinho, um forramento aqui, e depois vem o adesivo e penetra nessas. E essa camada onde a gente tem dente, tá? Tem adesivo, tá? Isso aqui é chamado de camada híbrida. Tá? Então essa parte vamos ver se a gente tem uma foto melhor aqui, ó. Ó,
Vocês têm bem embaixo que tem a dentina mineralizada, dentina normal, certo? Aqui está o canalículo, esse do meio, onde diz o tag de resina aqui, ó, tá? Esses cabelinhos aqui são as fibras colágenas, certo? Então, as fibras colágenas, mais o adesivo, mais o tag de resina, tá? Essa parte aqui é um tag de resina, tá? Aqui a gente tem fibras colágenas e adesivo. Isso aqui tudo, tá? Aqui, ó, o colágeno exposto aqui. E essa mistura aqui define essa camada de camada híbrida. E a formação da camada híbrida, que é a característica dos adesivos de quarta geração, é que vão definir, que vão determinar, né, que isso define, né, como a razão e o mecanismo de ação, a formação da camada híbrida, é o mecanismo de ação dos adesivos de quarta geração. É também os de quinta e de sexta geração. E o objetivo é esse. Embora nos adesivos de quinta e de sexta geração, essa camada híbrida seja mais estreita, mais fina. E essa era uma discussão que se tinha, que se a gente e que se era por isso, né, que a gente conseguia ter maior ou menor estabilidade e força de união inicial. Se a espessura da camada híbrida seria importante nesse papel. Isso é uma discussão que não terminou ainda. Às vezes que não tem importância nenhuma. Agora enfim, a gente chama de sistema de adesão, é o adesivo, mais um cimento resinoso para restaurações indiretas. O Albond 2 foi um adesivo que a gente usou bastante também, e junto com o cimento resinoso faz um sistema de adesão, tá aí ele. Esse aqui misturava os primers, para formar um primer tinha isso também, né? Tinha alguns que tinham duas garrafinhas, então depois um primer, normalmente quando são primers que o solvente é volátil, eles são em 2 frascos para não evaporar, para manter a mesma composição, então a gente tem que misturar esse primer na hora. Então o Bond 2 era esse adesivo aí, o ácido, colocava o ácido, aí tinha um pré-bond, enfim, misturava os dois um potencializador aqui e depois veio o One Step de quinta geração, que era um frasco só, tá? Ó, adesivo fotopolimerizável. Quando é um frasco só, a gente não consegue fazê-lo dual. É um adesivo para restaurações diretas sempre. Tá aí ele, ácido e o adesivo, igual ao single bond, o equivalente ao single bond 2. Que tá aí, single bond, depois foi o single bond 2 com carga. Tá? E para concluir, agora já finalizando, a gente precisa falar algumas coisas importantes, certo? Qual o desafio dos adesivos dentinários? Né? Qual é provavelmente a pergunta que a gente faz é: a adesão dura ao dente? Ela dura para sempre? Ou seja, a grande discussão que a gente tem hoje é a estabilidade dessa adesão. Por que a gente começou a questionar principalmente os adesivos autocondicionantes ou de primers ácidos e autocondicionantes? Porque veja bem, todo esse contexto de colocar tudo num frasco só e a gente tendo um substrato, né, tão hidrofílico e uma resina tão hidrofóbica, essa composição dessa substância que tem que estar aí no meio, ela se precisa aumentar a parte da porção hidrofílica, certo? Porque a gente, então, como a gente não pode separar, nós precisamos garantir que ela tenha essa intimidade com a parte da dentina, né, num momento só. Então a gente começa a ter esses primers com muito EMA, com muito agente hidrofílico, e isso gera a grande discussão. Só para a gente retomar rapidamente, nós temos então os adesivos de condicionamento total, já conhecemos esses. Tá? Adesivos de quarta geração e de quinta geração
são adesivos que a gente chama Total Etch adesivos, ou condicionamento total. Bom, aí nós temos uma outra classificação de adesivos, que são os adesivos autocondicionantes. Eles podem ser de 1 ou de 2 frascos, eles são autocondicionantes, certo? E temos, se a gente for falar em adesivos, a adesão dos ionômeros de vidro, que é a adesão química de todos esses aí, certo? Então a gente tem os adesivos de condicionamento total, que na verdade isso é o tratamento da smear layer, que a gente remove totalmente a smear layer, os adesivos autocondicionantes que a gente não remove a smear layer, modifica, e a adesão do ionômero de vidro, que também é a modificação da smear layer, certo? Muito bem. Essa estratégia, então, a gente vê aqui no número 3, os adesivos de quarta geração, onde a gente tem o condicionador, que é o ácido, o primer e o adesivo separado. Já vimos isso, é só para fixar. O que aconteceu com a quinta geração? A gente teve o primer e o adesivo juntos em uma, a gente chamava de one bottle, uma garrafa só, um frasco só. Então a gente continua com o ácido e depois tem os dois juntos. Quinta geração. Sexta geração, a gente teria os adesivos monocomponentes, que seria esse último aqui, o número 1, é um componente só, ou os de 2 componentes, onde a gente pegou o ácido e o primer, transformou esse primer em primer ácido, e a resina e o adesivo aqui embaixo. Ok? E aqui o ionômero de vidro com ácido poliacrílico, enfim, que é outra estratégia de adesão. Então isso é considerado mundialmente, é esse quadro que vocês têm que ter, certo? Eu uso esse aqui ainda. E a gente for ver todas as informações que a gente tem, né? Falando, então, uma revisão, esse é um trabalho interessante também, desses autores, e esse desenho que eu coloquei embaixo vem desse artigo aqui, que fala dessa revisão, da durabilidade da adesão nos tecidos dentários. Tá? Então, isso é uma coisa que é atual. Vocês têm aqui, nesse aqui não tem a data, mas deve ser 2015. Muito bem. Desses adesivos de condicionamento total, quais são as vantagens que a gente tem, então, para a gente poder ver o que as empresas jogam para que a gente, enfim, busque trocar e comprar um novo adesivo ou não. Tá? As vantagens. É uma aplicação separada, condicionamento, separado do primer, separado do adesivo. Tecnicamente, a gente tem uma sensibilidade baixa, né? Tem comprovação clínica, isso aí, como eu já falei para vocês, tem mais de 30 anos na odontologia. Então, assim, os trabalhos comparam os novos adesivos com esses, embora muitos ainda desconhecedores desses adesivos comparam com a geração imediatamente anterior, né? Mas os números que a gente tem com os adesivos de quarta geração, esses aqui, com condicionamento total, são melhores. Possibilidade de conter carga, nesse adesivo a gente já viu isso, tá? Com os de frasco único, primer e adesivo junto. Resultados: consistência e eficiência. Então, contra fato não argumento, ou seja, isso aí está comprovado. Os adesivos de condicionamento total, de aplicação múltiplas, desvantagens. Qual é a desvantagem desses adesivos? Uma aplicação demorada. Tem mais passo, condiciona, depois lava, depois põe o primer, seca, põe o adesivo, dá um spray e polimeriza. Essa que para mim não é demorado, mas enfim, talvez nas mãos de um clínico geral, talvez isso seja demorado. O cara que atende muito rápido, as clínicas de atendimento de massa, enfim, precisam talvez agilizar esse processo. Tem necessidade de lavagem, aquilo que eu falei para vocês, né? Pode existir uma contaminação desse processo e pode haver também uma dificuldade de colocar tempo, né? de contar o tempo e a necessidade de lavar, enfim, esse processo, como eu falei para vocês, também 15 segundos. Né? E a secagem é crítica porque a gente não sabe o quanto a gente seca e quanto a gente não seca. Tá? Então seriam as desvantagens desse adesivo.
Os de frasco único, tá? Aqueles então que juntaram o adesivo e o primer. Continua fazendo o condicionamento ácido total. A aplicação é mais simples, possibilidade de single dose que na verdade diminui a contaminação. Tá? Se a gente tiver tipo uma dose lacradinha ali do Optibond solo, uma dose única, que tu vai ali, abre aquilo ali e joga no lixo. Tá? É mais caro, evidentemente, tá? Mas diminui a contaminação. Então, esse adesivo a gente consegue fazer em dose única. Composição estável e constante, controle de evaporação e dissolvente, vale, né? Porque a gente não está abrindo toda hora também essas embalagens de dose única, controle de infecção. Então, quais são as possibilidades de a gente ter esses adesivos embalados em doses únicas. E a possibilidade de inclusão de carga também existe, certo? Muito bem. As desvantagens não é significativamente mais rápido. É a técnica um pouco mais sensível, já que a gente vai colocar os dois juntos. O risco de uma camada muito fina, de não ter o adesivo separadamente, então a gente está junto ali, o primer e o adesivo. E tem os efeitos do condicionamento, que são da técnica de condicionamento total. Os autocondicionantes, então. Tá? E aí que a gente está colocando os de frasco únicos e os de 2 frascos. Desmineralização e filtração simultâneas. Muito bem. A gente coloca ali aquela substância e ele vai fazer o condicionamento ácido, vai fazer a penetração do primer e vai colocar uma camada de adesivo. Não precisa lavar. Então a gente não tem aquela questão crítica de o quanto lavar e o quanto secar. Certo? Depende da umidade dentinária, porque na verdade a gente tem os componentes hidrofílicos nesse material que já está ali colocado. Economia de tempo. Tudo bem, se a gente fizer esses universais de frasco único, talvez a gente realmente tenha alguma economia de tempo. Eu, particularmente, pessoalmente, acho que não tem grande diferença. É uma técnica menos sensível, porque você precisa lavar, secar, enfim. Pode ser apresentados em dose única. Possibilidade de inclusão de carga também. Interação monômero-colágeno adequada. E aí a gente tem aquela coisa da formação da camada híbrida, que teoricamente padroniza essa formação, embora essa camada híbrida seja mais delgada, né? Efeito dessensibilizante da dentina, eles podem ser usados como dessensibilizantes. Desvantagens. Dados de pesquisa de longo prazo é insuficiente. Hoje a gente já tem mais, é importante que se diga, né? Mas em termos de clínica, né, os adesivos de quarta geração têm muito mais tempo já no mercado, enfim, tem muito mais trabalhos, muito mais estudos em cima desses adesivos, certo? Potencial de adesão ao esmalte, aquilo que eu falei para vocês, o ácido não é o mesmo, então a gente não tem a mesma qualidade de adesão ao esmalte. Muitos indicam e aconselham a gente fazer o condicionamento ácido do esmalte com ácido fosfórico antes de fazer a aplicação desse adesivo. E aí a gente vai vendo na literatura, e esse é um trabalho bem interessante que veio nesse memorial dessa revista Operative Dentistry, que vocês têm na biblioteca. Tá? Tem o Pashley, que é um cara que estuda muito dentina e polpa. O TIS fala muito também sobre essas questões da dentina também e da formação da camada híbrida, que se chama, esse trabalho, a formação de árvores de água nos adesivos simplificados de dentina. O que vem a ser isso? Isso assim, as questões que eu queria colocar para vocês, para a gente ir terminando isso aí. Os adesivos de um frasco para economia de tempo e simplificação de técnica têm alta afinidade por água, o que eu já tinha dito para vocês. Por esta razão, esses materiais são muito permeáveis. Eles têm muita água e formam, então, essa camada híbrida. Ela é tem muitas falhas, muitos buracos, porque
ele se mistura com a água, enfim, e o adesivo não fecha, não veda isso como é nos adesivos de aplicação múltipla. E aí a gente tem a questão que a gente precisa fazer, né? Quanto tempo dura essa adesão da dentina, certo? São colocações que ele coloca, assim, né? Esse memorial aí, Buonocore Memorial Lecture é uma palestra que eles dão no encontro da, da especialidade de dentística em Chicago, que acontece em fevereiro. Aconselho vocês, se quiserem fazer um excelente turismo. Chicago é maravilhoso. Fui muitas vezes nesse encontro, só que em fevereiro em Chicago leva casaco, não diria a mãe de vocês. Bastante, porque é muito frio, encana um vento ali naquela cidade que eu vou te dizer uma coisa. Mas é um evento muito legal, assim, muito clássico, e que acontece, enfim, todos os anos. Deve ter uns, olha, talvez uns 10. Inclusão de monômeros e íons hidrofílicos, a permeabilidade dos adesivos dentinários simplificados. O que acontece? Inclusão de monômeros e íons hidrofílicos, falta de cobertura das resinas não solúveis, é aquilo que a gente já tinha falado, rápido movimento de água através das camadas polimerizadas, ou seja, essa água a água é uma coisa complicada, né? Se vocês imaginarem a vedação de telhado, é, filtração em carro, a água ela vai destruindo, né? E nesse adesivo é a mesma coisa. Na verdade, esse processo acontece também nos plásticos, nas outros tipos de resina que a gente tem. Essa formação de água, árvores de água, elas foram estudadas pela engenharia já há muito tempo, desde 1950. Elas formam no recobrimento dos fios das resinas, recobrimento dos fios de luz de rua. Então, essa é a degradação do plástico ali, né? E dentro no dente ela também acontece, porque essas comunicações, então, dessa quantidade de água que existe nessas camadas, elas vão se comunicando, né, e vão formando túneis. Tá? O teste que se faz é a imersão em nitrato de prata, e eles então mostram essas fotografias que vocês veem aí, esses risquinhos pretos aqui, essa é a camada híbrida, isso aqui é dentina, esse é um espaço vazio, a resina lá em cima. Vocês veem aqui essas bolinhas pretas aqui que vão se unindo, se unindo, se unindo, se unindo, se unindo, e vão fazer microcavidades, né? Dessas bolhas de água, micro bolhas de água, aí ela, a formação de árvores de água, são, como eles chamam aqui, são arvorezinhas que vão crescendo para dentro dessa camada híbrida, né? E fazendo um espaço vazio, né? O S ali, da preparação dos corpos por não interessa, formação das árvores de água, da interface dentina-resina, de um adesivo, de um passo. Isso são todos autocondicionantes. Aí estão as árvores de água, a gente vê uns desenhos semelhantes, né? Ele tem um dedinho apontando ali para as árvores de água. Corte de esmalte com adesivo 4 metros autocondicionante de um passo, com formação de árvores de água, indicadores dentro da camada de adesivo. Aí estão as árvores. Ó. Grande magnificação, mostrando a origem das árvores de água direto da superfície do esmalte. Mais recente revisão da durabilidade dos adesivos, do Munch e colaboradores, concluíram que os adesivos com ácido, primer e adesivos separados ainda permanecem como os melhores em durabilidade, e somente os autocondicionantes de 2 passos se aproximam. E aí a gente tem vários artigos que vocês podem procurar, buscar, enfim. Eu vou, como eles já estão aqui na aula, eu não vou precisar pôr como eu coloquei para as outras aulas. Esses são trabalhos que vocês podem ver e que também teve um outro aspecto que a gente precisa chamar atenção aqui, é que quando a gente acidifica a própria cárie, né, pela desmineralização ou condicionamento ácido,
ele descobre uma proteína, na verdade é uma enzima, que se chama matriz onde é que tá? Deixa eu ver aqui. É MMP, deixa eu ver, metaloproteinase, matriz metaloproteinase, que são enzimas que vão atacar o colágeno, tá? E vão também começar um processo de destruição dessa adesão do colágeno que está imbricado nessa camada híbrida. Então, teve vários estudos, enfim, mais recentes, e talvez esse seja um assunto mais recente de todos, tentando fazer com que... E essa degradação, essa enzima faz a formação de água. Né? O resultado disso é a formação de água, que é mais água para essa interface. E aí as últimas pesquisas mostram algumas substâncias, algumas tentativas de substâncias também, no sentido de neutralizar essas enzimas. Também não tem nada comprovado definitivamente, né? Se usou aqui o fluoreto de potássio, tem mais algumas, deixa eu ver aqui. Ó, esse é o processo. Então, o ácido, seja da cárie, seja do ácido da... E, na verdade, isso aqui também garante, protege contra a cárie secundária, porque cessa a desmineralização nesse momento. Então, a cárie ou o ácido faz aquela desmineralização, ativa a matriz, essa proteína, que é uma enzima, né, e essa enzima vai atuar nesse colágeno e que isso pode determinar a ruptura, né, dessa união, promovendo a cárie secundária. Trago isso para vocês mais como curiosidade, porque a gente precisa, enfim, aí estão as substâncias testadas, ó. O EDTA foi testado para se colocar junto no adesivo, a clorexidina foi usado, o fluoreto de sódio foi usado, mas não se chegou assim em conclusões definitivas sobre isso aí. Ó, depois, outra coisa que a gente precisa se preocupar também é que os estudos, normalmente eles fazem, esse é uma revisão sistemática, ó, eles fazem os trabalhos que eles conseguem unir para definir uma resposta nessa revisão sistemática, eles avaliam 24 horas, 3 meses, 6 meses e 12 meses, tá? Em água, em armazenagem dos espécimes em água. E são normalmente, isso é um trabalho de microtensão, né? Enfim, a gente acaba tendo muito pouco tempo, né? E normalmente de laboratório, enfim, essas são as dificuldades que a gente tem em relação a comprovar, dizer, olha, os adesivos agora autocondicionantes são excelentes, eles são estáveis por toda a vida. Essas seriam coisas que a gente gostaria de ouvir, mas ainda não se chegou a essa situação. Só para concluir, então, resumindo, estratégia para adesão, a gente tem os condicionadores ácidos, o primer e a resina separada. Aí a gente tem os de 2 passos, que só é o ácido e mais o primer e a resina. Daí a gente tem os sistemas de autocondicionamento de 2 passos, onde a gente tem o ácido e o primer, que são, a gente chama de primer ácido, e mais a resina. E tem os de frasco único, né? Uns misturam antes, né? E outros simplesmente vem num frasco único com tudo dentro. Isso tudo, normalmente, a gente tem essa comprovação, esse trabalho também é feito aqui por o Jeffrey Platt, que é um cara lá de Indiana também, é um cara que é um editor lá da Operative Density. Enfim, a gente tem então esses modelos, essas estratégias de adesão, tá? E que são, digamos assim, resumem a evolução desses adesivos. Muito bem,
Como eu falei, a gente tem agora, eu vou tentar colocar isso para vocês até o final da semana, essas tarefas, e aí a semana que vem vocês vamos definir isso, mas até terça-feira, no horário da aula, provavelmente vocês vão me entregar esses trabalhos, tá? Vão ser perguntas que eu vou fazer para vocês, na verdade, 3 perguntas. Vocês vão ter que dar 2 referências, vai ser individual, tem que ser manuscrito, vocês vão tirar uma foto e vão mandar para mim para eu corrigir aqui, tá? Então esse é o trabalho que vocês vão fazer, eu vou fazer perguntas e vocês vão responder baseados em 2 referências, pelo menos, que eu vou, enfim, definir que tipo de referência vocês vão ter, tá bem? Agradeço a atenção de vocês, esses assuntos e essas aulas que a gente deram junto com o Álvaro, com esse assunto, então, dessas perguntas, desses questionamentos. Bom, fiquem em paz, tudo certo? Grande abraço.